militares, e até saiu aí uma pesquisa falando sobre essa questão da democracia, né? E que vale a pena a gente trazer aqui mais detalhes, pesquisa Datafolha, divulgada ontem, e que mostra que 69% dos entrevistados confirmam que preferem esse regime de governo, ou seja, a democracia. Mas o índice caiu 10% nos últimos 2 anos. Em outubro de 2022, 79% diziam que a democracia era o melhor para o Brasil. E de acordo com o Datafolha, o apoio à democracia é maior em camadas mais escolarizadas e mais ricas da população. Os percentuais chegam a 87% entre os que cursaram o ensino superior e 80% no grupo que recebe mais de 5 salários mínimos. Por outro lado, o apoio à democracia cai para 56% entre os eleitores que só frequentaram a escola até o ensino fundamental. E aí, então, 56% apoiam a democracia. E 61% na parcela de brasileiros que ganham até 2 salários mínimos por mês. Os homens, 74% apoiam mais a democracia contra 64% das mulheres. O Datafolha também quis saber se o brasileiro acredita na chance da volta da ditadura militar no Brasil. E 52% disseram que não há essa possibilidade. 21% acreditam que uma pequena margem para isso tem, né? E para outros 21% há uma grande chance. Curioso que eu recebo aqui várias mensagens, tem o Delmar que escreve no nosso chat neste momento, e ele sai em defesa da democracia. Ele fala: o regime militar de 1964 a 1985, diz aqui, 21 anos de segurança nacional, onde o povo andava mais tranquilo nas ruas. Eles saíram em defesa, claro que a maioria aqui não aceitando, mas está aqui o Delmar nessa parcela daqueles que defendem. A gente está de volta com quem estava nos acompanhando na TV, estamos trazendo os dados aqui do Datafolha. 69% dizem preferir a democracia no Brasil, mas o número caiu, Josias. Isso preocupa? Preocupa muito, Fabiola, porque se observarmos a cena, a conjuntura, esse número deveria ter subido, né? Qual é a conjuntura atual? Nós estamos verificando, com base no resultado de uma investigação policial muito criteriosa, que consumiu 2 anos de um trabalho, como disse, minucioso da Polícia Federal. Nós estamos verificando, com base nessa investigação, que a democracia brasileira esteve efetivamente sob risco, né? E é preciso deixar bastante claro que esse percentual majoritário de apoio à democracia, 69%, ainda eh, consideram a democracia o melhor regime para o país, ele se expressou em 2022. Né? Então é preciso sempre realçar isto, né? Nós estamos a caminho de uma autocracia. Imagine o que seria hoje o Brasil se o Bolsonaro tivesse vencido aquela eleição, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Ele fez o que fez durante os 4 primeiros anos da sua presidência. Imagine com o aval numa segunda eleição presidencial da maioria do eleitorado brasileiro. Imagine-se o que ele faria nesses 4 anos de poder que teria se tivesse sido reeleito, né? Então seria um estrago monumental. E houve efetivamente uma tentativa de golpe. Isso está muito bem delineado nas mais de 800 páginas do inquérito, do relatório do inquérito da Polícia Federal, né? Então, diante desse contexto que vem sendo muito martelado no noticiário, né, seria razoável supor que aqueles 79% de brasileiros que apoiavam o regime democrático lá atrás, em 2022, que isso estivesse próximo dos 90%, acima até dos 90%, né? Próximo, roçando a unanimidade, mas não é o que nós estamos vendo, né? Então, isso significa que um pedaço da população brasileira, que não é negligenciável, né? Se vamos falar 69%, suponha que, estamos aqui, 70%, vamos arredondar.
70% avaliam que é o melhor regime, você tem 30% aí vagando, né? Na dúvida, talvez, quem sabe. Isso não é pouca gente, né? Num país como o Brasil, que passa pela experiência atual de que vai ser uma experiência ainda longa, né? Nós vamos ainda passar por uma denúncia, depois vem o julgamento. É um processo que vai submeter o Brasil a um espetáculo bastante dantesco, né? Tendo vivido 2 décadas de ditadura, estamos nós agora, novamente, nós que imaginávamos que a democracia estivesse consolidada no Brasil, estamos às voltas com uma investigação que revela uma tentativa de golpe, né? Então, é muito alvissareiro notar que 69% estão aí informando aos pesquisadores do Datafolha que consideram a democracia o melhor regime, mas também é triste notar que esse percentual decaiu. Estamos falando de 10 pontos percentuais, né, desde 2022, o que não é pouca coisa, né? E é importante notar os estratos que não estão muito preocupados ou não parecem estar muito preocupados com a democracia, né? Aqueles que têm menor escolaridade, aqueles que têm uma renda menor, né? Então, é preciso que a democracia se apresente, Fabiola, a essas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a utilidade do regime. É preciso que a democracia se apresente a essas pessoas como um regime útil, um regime que traga vantagens a essas pessoas, sob pena de ficarmos aí convivendo com uma parte da sociedade imaginando que uma ditadura pode ser melhor, lamentando que o golpe não tenha se consolidado no Brasil, não tenha tido sucesso. Então, é alvissareiro e, ao mesmo tempo, muito preocupante, Fabiola. E vimos agora que a democracia não é um regime que se possa dar de barato como consolidado, né? É preciso que todos nós que temos alguma responsabilidade e alguma preocupação, apreço e amor pelo Brasil, é preciso que todos nós trabalhemos, que molhemos a camisa para que a democracia seja vista por todos os brasileiros como o melhor regime, né? É uma pena que ainda não é assim, mas, ao mesmo tempo, não há como desconsiderar que é muito gratificante notar que a maioria revela apreço pela democracia, né? E, como disse, isso se manifestou, pequena margem, mas se manifestou em 2022, quando a maioria dos brasileiros enviou o Bolsonaro mais cedo para casa. Thales, eu fico pensando, né, se falta um pouco de informação e até para contar o que foi realmente a ditadura, né? A gente está agora nesse momento com o filme Ainda Estou Aqui, que não fala exatamente sobre, né, a ditadura, mas cita, nesse período, tem as suas consequências, traz ali um pouco, né? Esse é o bastidor até. Porque assim, isso é muito preocupante. As pessoas, às vezes, até aqueles que viveram a ditadura não conseguiam enxergar o que era a ditadura. E aqueles que não viveram, às vezes recebem informações equivocadas do que foi a ditadura, né? Você viveu essa época também, né, Thales? Acho importante, porque a gente teve aí uma queda de 10 pontos percentuais. É algo de se preocupar, né? Eu concordo com o Josias, é alvissareiro e preocupante. Alvissareiro por quê? Porque 69% é um nível alto da população que acredita na democracia, um dos mais altos na série histórica, 69%. E tem alvissareiro. É preocupante? Mas é preocupante sobretudo porque esse gráfico na série histórica mostra, e é o que ocorre, é um dado da realidade, o que ocorre no mundo inteiro e ocorre também aqui no Brasil, que a crença e a defesa da democracia tem a ver também com o sucesso ou o fracasso dos governos. Você veja, a grande queda que teve na democracia, na crença na democracia, foi no período do impeachment do Collor, quando as pessoas, está lá em 92, quando as pessoas viram, poxa, votamos mal, a nossa eleição, nós, o povo, sendo consultados, chegamos a essa conclusão. Foi a grande queda, a primeira grande queda, o primeiro pico de crença na democracia foi lá em março de 93, que foi no plano real.
quando o povo diz assim, poxa, votamos bem, estamos com um presidente que está aqui com um projeto interessante. Aí, depois, o segundo pico era em março de 2003, quando, em pleno otimismo do início do governo Lula, do primeiro ano do governo Lula. Aí também o povo dizendo, elegemos bem. E houve aí um período de estabilidade, o maior tempo de estabilidade no alto da crença da população na democracia. Até quando? Até 2014. Aí, até 2014, 2015, esteve queda. Aí começou a cair em 2015. Em dezembro de 2014 começou a cair. Por quê? A crise do governo Dilma. Também o povo dizendo, puxa, será que escolhemos mal a presidente? Será que a presidente não foi uma boa? Isso cai chega ao fundo do poço, a crença na democracia em 2018. E aí o povo elege o Bolsonaro. Porque não adianta, vamos eleger um projeto de ditador. E aí depois volta a subir. Por quê? Porque o governo do Bolsonaro foi sendo razoável para esse pessoal que elegeu ele. Mas já em outubro de 2018, começa a nova queda. Nova queda. Então, o que ocorre? Disso tudo, a grande conclusão que eu chego é de que a crença na democracia está ligada na autocrítica que o povo faz de suas próprias escolhas. Se o povo, se a população escolhe mal, ela mesma começa depois a descrer da sua escolha, da democracia, como um sistema que permita um bom caminho para o país. Se escolhe bem, aí bate palmas. Hoje nós estamos no momento em que o governo Lula não está bem na opinião pública, está caindo, e aí houve essa queda. Mas ainda está no nível alto, num dos mais altos da série histórica. E a Miama traz uma provocação aqui. Sabe o que o povo quer? A verdadeira democracia. É interessante isso daí, né? Quando a gente também entra nessa discussão, né? O que é a real democracia. Vamos a um intervalo, voltamos já já com óculos. Vai, Thales, vamos lá. Vamos lá com óculos. Nossos comerciais. Nossos comerciais.